Olá, estão conseguindo me ver? Tudo bem por aí? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Abri aqui esse momento, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Faz tempo que eu não apareço por aqui, faz tempo que eu não apareço para falar um oi para vocês. Estive bem debilitada, né, nos últimos tempos e escolhi não aparecer, mas agora, embora continue aí com as minhas questões, né, as minhas questões físicas, de coluna e tudo mais, eu escolho aparecer ainda assim da forma que for possível, do jeito como for possível, sem forma, sem estrutura, sem cobrança, sem linearidade, mas escolho vir aqui para trazer um pouquinho das minhas reflexões, dos meus estudos sobre consciência e falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo, como a gente pode trazer mais presença para tudo que está acontecendo no mundo, para o nosso dia a dia, como que a gente pode trazer mais presença para a nossa vida, para a nossa rotina, enfim, eu escolho trazer mais presença para mim, para os meus dias e compartilhando com vocês, né, esses meus insights e essas consciências, esses downloads que eu tiver a partir dessa presença. Uma coisa que eu tenho observado, de uma maneira geral, é como essa falta de presença impacta a nossa vida e as nossas relações, né? Como a gente acaba colocando a nossa forma e estrutura, aquilo que está fora da gente, o nosso ego, como a gente coloca em primeiro lugar, em detrimento do nosso ser, em detrimento do que a nossa alma pede. E para te exemplificar o que eu quero dizer com isso, eu vou me colocar aqui em vulnerabilidade e falar mesmo sobre mim, né? Eu tenho passei aí apertado esses meses, né? Esses últimos meses muito mal, né? Com a coluna bem travada, com muitas questões físicas, muita limitação física, né? Escolhi mudar de emprego, escolhi para um emprego onde eu precisava trabalhar todos os dias com a perna para baixo, sentada, naquela forma estrutura, e de repente meu corpo mostrou que ele não dá conta, né? E aí, a partir dessa falta de possibilidade de lidar com o meu próprio dia a dia, eu acabo não fazendo aquilo que se requer, aquilo que a consciência requer de mim, que o planeta requer de mim, e eu acabo não vindo aqui, não trazendo o meu olhar para o mundo, para isso tudo, para esse momento que a Terra clama por pessoas mais presentes e mais conscientes. Não que eu seja essa pessoa mais presente, mais consciente, mas eu estou em busca disso. Eu acho que todos vocês, né, todo mundo que está em busca dessa presença e dessa consciência, é uma energia requerida pela Terra nesse momento. Pois bem, por eu não estar bem, eu entendia que eu não podia contribuir, né? Esse é um pensamento, no meu ponto de vista, errôneo, que não só eu tenho, mas como todo mundo, a gente sempre acha que a gente tem que estar pronto, a gente sempre acha que a gente tem que estar totalmente
alinhado com o cosmo e com o momento perfeito, o cabelo perfeito, o blazer perfeito, para chegar e abrir a câmera e falar aquilo que a gente sente no coração que tem para falar. Só que enquanto eu me silencio e me recolho na minha insignificância de uma pessoa que está com a coluna travada e não pode contribuir com o planeta, tem algumas guerras no mundo acontecendo, tem pessoas morrendo, pessoas tirando as suas próprias vidas, pessoas que já morreram em vida, tem muita coisa acontecendo, e de alguma forma eu sei que eu posso contribuir com a minha energia, com a minha fala, com um pouco mais de presença, de consciência, ou até mesmo com a minha vulnerabilidade de estar aqui falando essas coisas para vocês. Então, por isso, hoje, um dia que não é muito diferente, um dia que eu continuo com a minha dor, a minha limitação, e sentada aqui numa cadeira com as duas pernas em cima de uma outra cadeira mais alta ainda. Mas eu escolho vir aqui, abrir a câmera e falar com vocês, né? Aquilo que eu senti no meu coração, trazer um pouco de energia positiva, um pouco de amor, um pouco de leveza, talvez, para o seu dia. E até mesmo com o meu exemplo, te mostrar que o fato de você não estar com a vida adequadamente alinhada, como você requeria, como você gostaria que estivesse para você começar aquele seu canal, ou começar aquele seu projeto, a escrever o seu livro, seja lá o que for, você aplique para sua realidade, isso não impede você de fazer apesar de, né? Então, eu me proponho a iniciar esse movimento e fazer apesar de as minhas condições não serem favoráveis nesse momento, apesar disso, eu escolho a consciência, eu escolho contribuir com a Terra, eu escolho contribuir com o planeta, com a vida de milhares de pessoas que nesse momento morrem em vida como eu já morri um dia. Então é por isso que eu vim aqui. Eu gostaria que você nesse momento parasse um pouco e olhasse para você ser, né? Você, pessoa, que tem inúmeras virtudes, que tem inúmeras limitações, dificuldades, limitações essas que 90% das vezes são causadas pela sua própria mente, pelos julgamentos que você psiquicamente capta, pelos julgamentos que você tem a si mesmo, por tudo que já te julgaram, por tudo que você trouxe no seu DNA enraizado aí dos seus ancestrais. O quanto de carga energética, eletromagnética você tem que te impede de escolher, que te impede de ser além de tudo aquilo que você previamente projetou. O quanto de informação que você tem no seu campo vibracional que não é sua, que você sequer escolheu colocar, mas que estão criando a sua realidade. O quanto de informação que você tem no seu campo eletromagnético que você não queria que tivesse. E você não sabe por que você não materializa a vida do jeito que você gostaria de materializar. Você não sabe por que as coisas não chegam e não acontecem da forma como você espera. Afinal de contas, você faz tudo certo. Afinal de contas, você faz tudo para que as coisas aconteçam, mas elas não acontecem. Sabe? Não sei se você sabe do que eu tô falando, se isso acontece só comigo. Você se empenha,
você faz tudo o que essa realidade diz para você que tem que ser feito. Então você foi lá, estudou, leu todos os livros, foi habilidoso para ser aprovado em todas aquelas matérias inúteis que você não vai utilizar. Aí você escolheu uma faculdade, foi, fez, passou no vestibular, né? Não pagou, ou financiou, ou se endividou mais para ter aquele diploma porque disseram para você que era necessário um diploma na faculdade, depois você fez uma pós-graduação, ou duas, ou três, e aí você fez tudo certo. E aí você conseguiu aquele emprego do jeito que essa realidade fala para você que tem que fazer. Mas ainda assim, você não dá conta. Ainda assim, sabe-se lá por que cargas d'água que as coisas não acontecem do jeito que era para acontecer, afinal de contas, você fez tudo certo. E é matemático, não é mesmo? Você fez isso, mas isso tem que ser igual a isso. Te falaram que 5 mais 5 é igual a 10. E aí, quando esse 10 não aparece, né, quando a realidade não se materializa do jeito como te falaram que aconteceria, você não entende. Aí você fala, pô, mas então essa matemática para mim não tá rolando. Não sei por que não tá rolando essa coisa que falaram para mim que ia rolar se eu fizesse. E aí você não consegue saber por quê e nem onde, nem como que tá dando errado, que você não tá conseguindo, que só com você não tá conseguindo. Só você que não dá certo porque você não nasceu para isso. E aí as coisas começam a desandar, você começa a não acreditar mais em você, afinal de contas, só com você não dá certo, então certamente o problema é com você, é o seu CPF que deu errado. De repente o seu nome não é assim o nome mais adequado, né? Porque a numerologia diz que não prosperam pessoas que têm essas letras no nome. E aí você começa a arrumar um monte de questão. Mas, na verdade, e se for o julgamento que você tem e que você capta psiquicamente do planeta, né, ou do inconsciente coletivo, não importa. Todo julgamento que tem sobre você, que você se faz, que as pessoas se fazem, que você se alinha e concorda, ou que você resiste e reage sobre aquilo, eles criam uma barreira que te impedem de receber da vida, né, as melhores coisas. Primeiro porque eles te afastam de você. Então essa barreira, ela primeiramente já te afasta de você. Ela já faz com que você esteja mais distante do seu ser e da sua alma. Portanto, faz com que você não tenha autenticidade, que é a vibração mais alta que você poderia ter. Quando você vibra na autenticidade, que é na escala a vibração mais alta, faz com que você se conecte com as melhores oportunidades, com as pessoas que vibram também alto, né? E, portanto, te abrem portas, e aí você tem aquela sorte, entre aspas, né? Que todo mundo fala, aquela pessoa tem muita sorte, mas na verdade é o padrão vibracional que ela tá, que promove oportunidades, né? E as portas se abrem e tal. Quando você não tem isso, fica muito difícil você se encontrar no planeta, porque a sua natureza, ela tá apagada. É como se você tivesse ali um pano que te tampa para o universo. Então, tudo aquilo que você pede,
ele não te enxerga para te entregar, sabe? É como se você tivesse tapado, sabe? Quando você não tem autenticidade. E para você se encontrar e ter essa autenticidade, é só realmente quando você não se julga, quando você se reconhece como ser infinito que você é, quando você não tenta se tornar finito, quando você não tenta caber nessa realidade, pertencer, você não tenta fazer parte, porque quando a gente está tentando caber nas caixas dessa realidade, pertencer aos grupos, fazer igual às pessoas, agir como todo mundo age na rede social. Então, por exemplo, para mim, não faria parte da minha natureza, não seria autêntico da minha parte, ou portanto eu não estaria vibrando alto se eu todos os dias estivesse ali tentando participar de uma caixinha, chegar de uma maneira alinhada, com aquele blazer, com aquela maquiagem e tudo mais, porque isso não faz parte da minha essência, isso não é autêntico para mim. Significa que eu não teria isso todos os dias? Significa que eu não poderia vestir um blazer? Significa que eu não poderia estar maquiada todos os dias? Não, porque isso é verdadeiro e é autêntico para mim de vez em quando, mas quando eu quero, mas quando eu escolho, quando eu acordo e falo, hoje eu tô afim de colocar um blazer e uma maquiagem. Mas isso não é autêntico e verdadeiro para mim todos os dias. Eu não estou feliz e contente e dando risada e pulos de alegria no Instagram todos os dias, porque não é verdadeiro e autêntico para mim que eu o faça. Não é leve para mim, porque não é da minha essência. A minha essência é que tem dia que eu vou falar mais baixo, tem dia que eu vou escolher estar com uma roupa mais confortável e zero maquiagem. Tem dia que eu posso estar um pouco melhor, no sentido de escolher me enfeitar, por exemplo, que não tem nada de errado com isso, mas a minha essência, ela é uma essência que não escolhe maquiar-se, no sentido de eu não tenho nada para esconder, no sentido de eu não tenho necessidade de me arrumar para sair de casa, porque se eu escolher ir ao mercado do jeito que eu tô, eu vou. Eu não tenho ponto de vista com relação a isso. Eu não tenho ponto de vista com quem anda na rua sem maquiagem, eu não tenho ponto de vista com quem escolhe levar o lixo de pijama ou ir na padaria. Não tenho ponto de vista. Eu penso que tá tudo bem. Tem gente que não consegue ir no portão se não estiver muito bem arrumado, muito bem vestido, e tá tudo bem com essa pessoa também. O que eu tô dizendo é que a gente tem que se conhecer para saber o que faz parte da nossa essência, né? O que faz parte do nosso repertório. Do meu repertório faz parte estar assim, do jeito como eu estou aqui nessa câmera, em live. E tudo bem, e sem maquiagem e um estado de vulnerabilidade, falando para vocês o que acontece comigo, isso sou eu. Mas tem muita gente que não se permite esse estado de vulnerabilidade, porque entende que isso é fraqueza e o fato de estar desarrumado na internet é uma afronta, ou enfim, sei lá o que, né? Mas assim, o importante é que a gente saiba qual é a nossa verdadeira essência e qual é a necessidade da nossa alma, o que a alma requer, o que a alma gosta, e se a alma requer brilho e paetê todos os dias, não tem nada de errado, desde que sua alma requeira, e não o mundo, desde que a necessidade seja da alma, né, e portanto, talvez não seja nem necessidade, né,
mas seja da alma e não seja do mundo, não seja da rede social e não seja o que as pessoas falam que tem que se comportar assim ou assado na rede social, enfim. É muito importante que a gente saiba essa diferença, sabe? A diferença de ser e estar, a diferença de ser do mundo e estar no mundo. Estou no mundo, tenho que fazer o que o mundo faz? Não. Estou aqui, mas sabendo quem eu sou, me permite agir como a minha essência escolhe agir. E tá tudo bem se as pessoas não concordam, e tá tudo bem se as pessoas se chocam, e estar disposta a receber de tudo e de todos significa receber também os julgamentos que virão, de acordo com as pessoas que não concordam com aquilo que você fala, de acordo com as pessoas que não concordam com a forma como você age, com a sua autenticidade sendo de repente contra-atacada, dizendo que você está fazendo um papel e que aquilo é um personagem. Enfim, as pessoas elas projetam aquilo que tem dentro delas, então ela só vai te dar mais de si. Ela, quando entra numa live, numa rede social de alguém e ela entra para elogiar, aquilo que ela está elogiando ela só tá dando mais dela, porque aquilo tá dentro dela, aquele elogio tá dentro dela, aquilo que ela tá vendo em você tá dentro dela. Agora, se ela entra para te atacar, da mesma forma, aquilo que ela tá vendo tá dentro dela, aquilo ressoou de alguma forma dentro dela. Então não é sobre você. Então tá tudo bem ser quem você é, né? Agora, fechando essa linha de raciocínio, para além disso, eu queria dizer que quando você é e entrega aquilo que tem dentro de você, aquilo vai falar também com algumas pessoas, com alguns corações, com algumas almas que estão necessitando daquela fala, naquele momento, né? Em 8 bilhões de pessoas, você vai ser conectado, porque está emaranhado, com as pessoas com as quais você, por alguma razão, deveria falar aquelas coisas. Da mesma forma que muitas vezes que eu necessitei, eu abri a internet e aí tinham pessoas ali que pareciam que estavam dando recados para mim. Quando você abre a internet, você vai falar alguma coisa a partir da sua experiência, a partir da sua autenticidade, a partir da sua alma, você vai ser emaranhado e, portanto, conectado com algumas pessoas que você não sabe o motivo, mas você vai estar falando para elas. Quando você pensa e repensa para dar uma mensagem para alguém, seja fazer o seu trabalho de forma voluntária numa ONG, seja abrir a internet e falar para alguém como eu estou fazendo, seja escrever um livro, não importa. Você está fazendo a sua parte e colocando no mundo a sua energia de alguma forma que o planeta requer. Quando você não o faz, você está matando pessoas com o seu silêncio. Então, até quando você escolhe matar pessoas com o seu silêncio? Ou se isso for pesado demais para você, até quando você escolhe que as pessoas morram por causa do seu silêncio? Ou que você não salve vidas porque você não falou, porque você não trouxe a sua experiência de vida, porque você não trouxe as suas questões, porque você não colocou a sua energia no mundo, porque você não fez aquele projeto, não participou daquele voluntariado que você sempre quis participar, enfim. Até quando você escolhe não colocar a sua energia no mundo? Essa foi uma reflexão que veio, assim, eu fiz uma pergunta antes de abrir aqui, né? Qual consciência requer aqui? Qual consciência é requerida para mim hoje? Qual é a consciência requerida para o planeta hoje? E
num mundo, né, num planeta aí onde tem guerras acontecendo, onde pessoas, milhares e milhares e milhões, sei lá quantas pessoas morrem de forma violenta todos os dias, até quando a gente vai escalar e a gente não vai ser essa presença e essa consciência? Quando você se liberta de um padrão, de um vitimismo, de uma crença de que você é vítima e você não cria nada, de uma crença de que você está aqui apenas sofrendo as mazelas desse mundo, você não é criador de nada. Quando você se liberta do paradigma da separação e você começa a operar pelo paradigma da unificação, mais de 350 mil pessoas são libertas ao mesmo tempo. Até quando você pretende não saber das coisas? Até quando você escolhe viver fingindo que não sabe? Até quando você escolhe a inconsciência, a anticonsciência? Até quando? Eu escolho que a gente possa ser 1% mais consciente todos os dias. Eu escolho que a gente possa ser 1% mais livre todos os dias. Eu escolho que a gente possa estar 1% mais presente todos os dias no nosso dia a dia, na nossa vida, com as nossas crianças, com a nossa família. Eu escolho 1% mais de presença todos os dias, porque a Terra requer essa nossa presença. E cada vez que a gente se liberta de um julgamento, cada vez que a gente se liberta de uma prisão, mais de 350 mil pessoas se libertam junto com a gente. Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Eu escolho me libertar das minhas prisões e eu escolho que mais de 350 mil pessoas emaranhadas comigo se libertem também. Tenham um ótimo dia. Um grande beijo, até a próxima.